Bem-vindos a todos! Uma revolução silenciosa está transformando o que comemos. A carne sintética não é mais uma novidade de laboratório. Ela está, de fato, entrando nas cozinhas comerciais e nas prateleiras dos supermercados. Do frango cultivado em restaurantes à carne bovina produzida sem vacas, o sistema alimentar global começa a mudar. Não estamos falando de substitutos à base de plantas. Esta é carne animal de verdade, feita sem a necessidade de criar ou abater animais. O novo desafio não é mais se funciona. É sobre sabor, preço e escala. A carne sintética pode competir com a carne tradicional em sabor e custo? A carne sintética também é conhecida como carne cultivada, ou carne à base de células. Tudo começa com uma pequena amostra de células animais. Essas células geralmente são obtidas através de uma biópsia indolor, ou de células que sobram do processamento da carne. A amostra contém células-tronco, que têm a capacidade de se transformar em músculo, gordura ou tecido conjuntivo. Os cientistas isolam os tipos certos de células e as colocam em um ambiente controlado, onde elas podem se multiplicar. As células são colocadas em um bioreator, que é basicamente um recipiente estéril cheio de um líquido rico em nutrientes. Esse líquido simula as condições dentro do corpo de um animal. Ele contém aminoácidos, açúcares, sais, vitaminas e fatores de crescimento. Esses ingredientes alimentam as células e permitem que elas se desenvolvam em um tecido estruturado. O bioreator mantém a temperatura e os níveis de oxigênio estáveis para atender às necessidades das células. O processo exige um suporte, um andaime, para dar às células em crescimento uma estrutura para se fixarem. Esses suportes podem ser feitos de materiais comestíveis, como algas, proteína de soja, ou até mesmo celulose. Eles agem como uma estrutura, guiando a forma e a textura da carne enquanto ela se forma. Sem essa estrutura, as células cresceriam em aglomerados soltos, tipo um bolo desorganizado. Com os suportes, o resultado é um pedaço de carne que parece e se sente como um verdadeiro tecido muscular. Depois que as células se multiplicam e amadurecem, a carne é colhida. Isso não envolve nenhum abate ou açougue tradicional. A carne colhida é então processada em formas familiares, como hambúrgueres, nuggets ou até mesmo produtos moídos. Nesta fase, o sabor e a textura são ajustados, geralmente por meio de temperos ou um pouco de cozimento leve. Para produtos mais avançados, como bife ou peito de frango, os produtores usam estruturas em camadas para criar o alinhamento muscular perfeito. O custo de produção tem diminuído constantemente ao longo dos anos. O primeiríssimo hambúrguer cultivado em laboratório, lá em 2013, custou centenas de milhares de dólares. Mas hoje, as empresas conseguiram reduzir o custo para menos de $10 por porção em pequenos lotes. Instalações maiores estão sendo construídas para ajudar a cortar ainda mais os custos. Esses lugares serão capazes de produzir milhares de quilos por mês, o que deve deixar o preço muito mais próximo ao da carne convencional. A carne cultivada não depende da criação de animais. Ela evita completamente a necessidade de confinamento, abatedouros e pastagens. Isso significa uma grande redução no uso da terra, no consumo de água e até mesmo no risco de surtos de doenças. Além disso, elimina completamente antibióticos e hormônios do processo de produção. Todas essas vantagens tornam a carne cultivada muito mais atraente para consumidores que se preocupam com saúde, segurança e ética. Um dos desafios é aumentar a produção. Cultivar células em pequenos bioreatores é fácil, mas produzir carne em escala industrial requer equipamentos enormes. As empresas estão construindo bioreatores maiores que comportam milhares de litros.
Eles precisam operar continuamente com limpeza e controle rigorosos. Engenheiros estão trabalhando em formas de reciclar nutrientes e reduzir o desperdício para tornar o processo mais eficiente. O sabor é outro fator-chave. A carne cultivada precisa igualar ou superar o sabor da carne tradicional para conquistar aceitação generalizada. Os desenvolvedores utilizam células de gordura e tecido conjuntivo para aprimorar a textura. Algumas empresas estão até experimentando adicionar M de origem vegetal ou reações de cozimento para criar um aroma rico e carnudo. Sabe, aquele cheirinho de churrasco. Os primeiros testes com consumidores têm mostrado resultados promissores, mas a consistência do sabor em larga escala ainda é um desafio a ser superado, como acertar o tempero da feijoada sempre. Governos estão começando a aprovar a carne sintética para venda. Singapura foi o primeiro país a permitir a venda comercial de frango cultivado. Os Estados Unidos e a União Europeia estão agora avaliando estruturas regulatórias. Cada país exige prova de que o produto é seguro, nutritivo e devidamente rotulado. Essas regulamentações ajudam a proteger os consumidores e a construir confiança nesta nova tecnologia. Grandes empresas alimentícias e produtoras de carne estão, na verdade, investindo em startups de carne cultivada. Elas veem o potencial de diversificar suas linhas de produtos e se manter à frente das mudanças nas demandas dos consumidores. Curiosamente, algumas empresas tradicionais de carne estão até mesmo construindo suas próprias divisões de carne cultivada. E, à medida que a demanda cresce, as parcerias entre empresas de biotecnologia e distribuidores de alimentos se tornarão cruciais para um lançamento global. À medida que a carne sintética se refina cada vez mais, ela pode mudar a forma como os alimentos são produzidos em todo o mundo. Em vez de depender de fazendas e animais, a produção de alimentos pode se concentrar em instalações limpas que operam o ano todo. Essas instalações poderiam existir em cidades, desertos, ou até mesmo no espaço, quem sabe, tipo um churrasco intergaláctico. O objetivo seria tornar a proteína de alta qualidade disponível em qualquer lugar, sem as restrições de clima ou geografia. Imaginem um pão de queijo com carne cultivada, sem fronteiras. No futuro, os consumidores poderão, de fato, personalizar suas carnes. As pessoas poderiam escolher a proporção exata de gordura para a proteína, a textura que preferem, ou até mesmo adicionar nutrientes extras. Algumas empresas estão explorando maneiras de permitir que os clientes criem seus próprios perfis de carne, usando aplicativos móveis ou dispositivos de cozinha inteligentes. Esse nível de controle nunca foi possível com a carne tradicional, e poderia levar a experiências gastronômicas realmente novas. A carne sintética também pode mudar a forma como pensamos sobre os animais. Se a carne puder ser cultivada sem criar e abater animais, as atitudes do público em relação à pecuária podem mudar. Preocupações éticas sobre a criação intensiva de animais, como a gente vê por aí nos grandes confinamentos, podem se tornar menos urgentes, e as futuras gerações podem ver o consumo de animais abatidos como algo desnecessário, ou até ultrapassado, tipo coisa de boi na linha. Isso pode influenciar a educação, as políticas públicas e os valores culturais, mudando a receita de bolo da nossa sociedade. A segurança alimentar global pode melhorar à medida que a carne sintética se populariza. Países que dependem de importações de carne poderiam construir seus próprios centros de produção. Isso reduziria a dependência do comércio e melhoraria a resiliência nacional. Em tempos de crise, como secas ou conflitos, esses sistemas poderiam manter o fornecimento de alimentos estável. A carne sintética poderia atuar como um amortecedor contra a escassez de alimentos.
Eventualmente, a carne sintética poderá ir além dos alimentos que já conhecemos. Cientistas já estão explorando a produção de carne de animais raros ou extintos, usando material genético armazenado. Outros estão testando frutos do mar, miúdos ou misturas de células animais e vegetais. Com o aprimoramento das técnicas, novas categorias de alimentos podem surgir. Essas criações não seriam limitadas pela biologia, apenas pela imaginação e pelo interesse do consumidor. A carne sintética não é mais apenas um projeto científico. É uma indústria em rápido movimento, com grandes players, bilhões em investimentos e metas de produção que visam alimentar milhões. Se as tendências atuais se mantiverem, a carne sintética pode se tornar uma parte importante da dieta global até o início dos anos 2030. As empresas que dominarem o sabor e a escala irão remodelar a própria agricultura. A questão não é se as pessoas vão comer carne cultivada em laboratório. A questão é quão cedo e em que quantidade. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.